Ao estudar sobre o contratualismo e o estado de natureza, certamente você vai se deparar com os chamados teóricos do contratualismo, dos quais eu destaco dois nomes que, aliás, vêm sendo objeto dos meus estudos e das minhas publicações nos últimos anos. Então, para quem acompanha aqui as videoaulas, já percebeu que eu tenho falado muito sobre o Jean-Jacques Rousseau e o inglês Thomas Hobbes. Aliás, o Hobbes viveu no ano de 1588 até 1679 e é sobre a sua percepção que a gente vai falar, a sua percepção sobre o estado de natureza, que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Para começo de conversa, eu preciso esclarecer o que é o contratualismo. Basicamente, o contratualismo é um modelo teórico criado na tentativa de explicar o surgimento da sociedade. Pergunta, por que a sociedade existe como ela é? Com as regras, as imposições, enfim, as leis, e as pessoas simplesmente resolveram abrir mão da sua absoluta liberdade, que elas viviam antes, no chamado estado de natureza, que a gente conversa agora também nesse vídeo, para se submeter a um soberano, ou a um estatuto, ou a um governo, a uma organização. Por que isso aconteceu? Bom, o contratualismo a teoria política, filosófica, praticamente baseado nessa ideia, né, de que é necessário que exista um pacto social, um contrato social entre os homens regidos por essa espécie de acordo coletivo. Agora, veja só, vocês viram que eu falei que no estado de natureza as pessoas eram absolutamente livres. Estado de natureza é aquela condição anterior à lei. Vamos pensar dessa forma para facilitar o nosso diálogo. É quando não existia nenhum tipo de regra, de lei. Quando o homem vivia solto por aí, fazendo o que ele quisesse. Ele podia conquistar tudo, podia se apropriar do que ele tivesse interesse, não havia nenhum tipo de limite. Esse era o estado de natureza. Aí você está me perguntando, bom, se os homens viviam com tamanha liberdade, por que é que eles se submeteram, resolveram então fazer esse pacto, resolveram submeter alguém, sendo que a liberdade seria muito mais gostosa, mais proveitosa? Hobbes vai te explicar o motivo. Primeiro, o Thomas Hobbes nos informa e nos orienta sobre a condição do homem, a condição do estado de natureza do homem. Ele diz que o homem é lobo do próprio homem. Ou seja, de forma geral, os homens não são pacíficos. Os homens estão o tempo todo em guerra contra todos. Todos contra todos. O homem sendo o seu próprio devorador. Ora, lá no início, quando não se havia nenhum tipo de regimento e regras, o que acontecia? Se você tinha uma propriedade, se você tinha uma casa, uma plantação, algo do tipo, uma mulher, filhos, você era totalmente e unicamente responsável por protegê-los. De modo que se aparecesse uma outra pessoa que se interessasse por aquilo que é seu, não havia limites, ele simplesmente chegaria, se apropriaria disso e pronto, você não tinha a quem recorrer. Aí você pode pensar, bom, mas se eu vivesse naquele momento, naquele tempo, certamente eu iria ficar muito forte, fazer os exercícios, né, ter um preparo físico para lutas, e aí ninguém mexeria com a minha família. Eu sendo muito forte, eu conseguiria impor a minha vontade sobre os demais. Hobbes te alerta que isso aí é uma ilusão, porque mesmo se você é uma pessoa forte, habilidosa com lutas e espadas, tem um outro sujeito que é fraquinho, mas pode ser que esse fraquinho tenha inteligência, capacidade de fazer articulações e alianças. E o que vai acontecer? Ele vai juntar com outros homens que também são igualmente fracos, mas juntos terão uma força muito superior à sua, vão contra a sua vida, vão te subjugar e você vai ser derrotado. O que a gente está desenhando aqui? Uma atmosfera de uma insegurança completa. Ou seja, as pessoas no estado de natureza, mesmo sendo livres, elas estariam condenadas ao medo da violência, ao medo de que as pessoas roubassem o tempo todo os seus bens, o medo da agressão. Ninguém conseguiria se proteger o tempo todo. Você estaria constantemente em pavor, em angústia, em guerra, porque você não tinha a quem recorrer, né? Quem tivesse mais domínio se protegia, mas ao mesmo tempo teria que contar com a sorte para que os outros não se organizassem ao ponto de derrubar a sua própria fortaleza. E o que acontece? O grande problema nesse estado de natureza, nessa liberdade total, é que essa igualdade de direitos ela acaba gerando conflitos.
porque todos se acham no direito de qualquer coisa. E numa sociedade onde todos podem tudo e não existem referências nem controle, é óbvio que o que iria acontecer é que as pessoas não teriam para a vida um mínimo de paz. Teriam liberdade absoluta, mas sem nenhuma paz. Então é nesse momento que Hobbes aponta para a necessidade de que cada homem abra mão da sua liberdade, cada homem abra mão de uma porção da sua liberdade e entregue isso na mão de um soberano, na mão daquele que poderá governar para instituir as leis civis que poderiam solucionar os possíveis conflitos que surgiriam então dessa liberdade. E esse novo momento onde existe essa organização, esse acordo coletivo, é o que a gente chamaria de sociedade civil ou Estado civil. Então nós podemos, a grosso modo, dizer que esse contrato social de Thomas Hobbes, ele surge por medo da violência, por medo de uma morte e violência, e principalmente porque o estado de natureza dos homens era de todos contra todos, o homem se devorando o tempo todo. Assim, o homem abre mão da sua liberdade, como eu falei, natural, né, em favor de um Estado. E esse Estado ele vai garantir para todos a paz, a segurança, para que os seus cidadãos vivam um pouco sem liberdade, mas pelo menos tranquilos. E essa teoria você encontra nessa obra O Leviatã, do próprio Thomas Hobbes, em defesa da monarquia, onde ele escreveu num período de profunda crise política na Inglaterra, que era a sua nação. Essa obra ficou muito conhecida. E a questão do Leviatã, ele está usando mais ou menos uma simbologia de um monstro marinho, né, todo poderoso, violento, gigantesco, grande, soberano e que existiria para proteger os seus cidadãos. O contrato social, o acordo coletivo, essa não é uma defesa apenas do Thomas Hobbes, aliás, a gente vai falar no próximo vídeo sobre Jean-Jacques Rousseau, ele também pensava na necessidade do contrato social, mas ele não vê o estado de natureza tal como Hobbes vê. Para o Jean-Jacques Rousseau, na verdade, o homem não é o lobo do próprio homem. O homem nasce bom, mas a sociedade é o que corrompe na caminhada. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo, tá bom? Pessoal, vou finalizando por aqui, para o vídeo não ficar muito extenso. Só vou te pedir que se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva, deixe o seu comentário, a sua dica aí do que é que você quer ver por aqui. Enfim, né, fale com a gente para que nós possamos atualizar sempre e trazer novidades para você. Um abraço!